Se me dissessem que uma mensagem aleatória de Miguel, o craque do voleibol da universidade, ia virar a minha vida de pernas para o ar, eu teria rido até cair. Eu, João, um tipo comum de 25 anos, cruzar o caminho do galã que todos queriam? Impossível. Mas o destino tem um jeito de rir mais alto. E aquela mensagem não foi só o começo de um projeto. Foi o primeiro passo para um amor que desafiaria tudo o que eu achava que sabia. João passava os dias entre aulas de design gráfico na Universidade do Porto e o estágio num ateliê pequeno, onde sonhava criar campanhas que marcassem o mundo. Não era invisível, mas também não brilhava nos corredores da faculdade. Era o tipo que ajudava com um cartaz ou editava um vídeo quando alguém pedia, sempre com um comentário sarcástico na ponta da língua. A vida era estável, mas sem grandes emoções, até Miguel aparecer. Miguel, 26 anos, era o oposto. Capitão da equipa de voleibol, carismático, com um sorriso que desarmava qualquer um. Era o centro das atenções, aquele que todos conheciam, nem que fosse só de vista. João sabia quem ele era, claro, quem não sabia, mas nunca tinham trocado mais do que um aceno distante. Até que, numa terça-feira qualquer, o telemóvel de João vibrou com uma mensagem. És o João do design, certo? Preciso de um favor. O favor era um vídeo promocional para a equipa de voleibol, algo para angariar apoio para o campeonato nacional. Não sou agência de publicidade, sabes? Respondeu João, meio desconfiado. Miguel riu pelo chat, com um áudio curto e descontraído. Mas és o melhor que temos. Ajuda-me, vá. Prometo um café como pagamento. Contra a sua própria vontade, João aceitou. Não pelo café, mas por algo na voz de Miguel que tornava difícil dizer não. Os dias seguintes foram um turbilhão. Encontravam-se na biblioteca, entre livros e computadores, para planear o vídeo. Miguel aparecia com ideias loucas. E se pusermos a equipa a dançar no campo? Viraliza na hora. E João revirava os olhos, mas ria. Ria muito. Eram risadas fáceis, daquelas que surgem quando menos esperas. Entre revisões de guiões e cortes no editor de vídeo, começaram a falar de tudo. As aulas, os sonhos, as pequenas frustrações. Miguel contava histórias dos jogos, da pressão para vencer. João falava do medo de não ser bom o suficiente no estágio. E sem perceber, a distância entre eles encurtava. Uma noite, enquanto terminavam o vídeo num café perto da faculdade, Miguel deixou escapar algo inesperado. Sabes, às vezes olho para ti e penso que és o tipo de pessoa que faz tudo parecer mais leve. João parou, com os dedos suspensos sobre o teclado. Isso é um elogio ou estás a gozar? Miguel sorriu, mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma vulnerabilidade que João nunca vira. É verdade, tu és diferente. O ar ficou pesado, como se as palavras quisessem dizer mais, mas nenhum dos dois se atreveu a continuar. Na semana seguinte, a proximidade cresceu. Miguel começou a aparecer na saída das aulas, oferecendo boleias com a desculpa de discutir o projeto. Mandava mensagens à meia-noite com memes idiotas, ou perguntas como: achas que este filtro fica bem no Instagram da equipa? João respondia, meio irritado, meio divertido. Era como se Miguel tivesse invadido a sua rotina sem pedir licença, e João, contra todas as expectativas, estava a gostar. Mas nem tudo era leve. João, assumidamente gay desde os 20 anos, sabia que o mundo nem sempre era gentil com quem vivia a sua verdade. Na faculdade, os olhares de lado eram raros, mas existiam. E Miguel, com a sua fama de conquistador e vida de estrela do desporto, parecia pertencer a um universo onde João era apenas um figurante. Ainda assim, havia momentos
Um toque no ombro que durava demasiado, um olhar que se prolongava, que faziam João questionar se era só amizade. A tensão explodiu numa noite de chuva. Estavam no carro de Miguel, a caminho da casa de João, quando o silêncio se instalou. A rádio tocava baixo e a chuva batia no vidro. Por que é que aceitaste ajudar-me? Perguntou Miguel, sem tirar os olhos da estrada. João hesitou. Porque achei que seria rápido. E por quê? Não sei. Tu és convincente. Miguel riu, mas parou o carro em frente ao prédio de João. E se eu te dissesse que gosto de passar tempo contigo? Demais, talvez. O coração de João disparou. Antes que pudesse responder, Miguel inclinou-se e beijou-o. Foi rápido, quase tímido, mas carregado de tudo o que não diziam. Quando se afastaram, Miguel parecia em pânico. Desculpa, eu não sei o que fiz. João, com o peito a mil, tentou manter a calma. Não precisas de saber agora, mas não fujas. Miguel não respondeu, apenas ligou o carro e partiu, deixando João na chuva, com o coração a gritar e a cabeça a girar. Naquela noite, João não dormiu. Sabia que algo tinha mudado para sempre e que o caminho à frente não seria fácil. Após o beijo sob a chuva, o mundo de João parecia suspenso. Ele passou a noite revisitando cada segundo, questionando se tinha imaginado a intensidade nos olhos de Miguel. Mas a mensagem que chegou de manhã trouxe a realidade de volta. Desculpa-me pelo ontem, preciso de tempo. João leu e releu, sentindo um aperto no peito. Não respondeu. Sabia que forçar Miguel só o afastaria mais. Ainda assim, a distância doía como uma ferida que não explica. Nos dias seguintes, Miguel desapareceu. Não aparecia na saída das aulas, não mandava mensagens, nem surgia com ideias absurdas para o vídeo da equipa. João tentava focar-se no estágio e nas aulas, mas cada notificação no telemóvel fazia o seu coração acelerar, só para se desapontar, com mensagens de colegas ou lembretes de prazos. Ele dizia a si mesmo que era apenas um beijo, um momento impulsivo, mas a verdade é que Miguel tinha aberto uma porta que João não sabia como fechar. Uma semana depois, Miguel reapareceu. Era uma quinta-feira e João estava na biblioteca, a lutar contra um deadline. Posso sentar-me? Perguntou Miguel, hesitante. João assentiu, mantendo os olhos no ecrã. Desculpa-me por sumir, continuou Miguel, a voz baixa. Eu não sabia o que fazer depois daquela noite. João fechou o portátil, enfrentando-o. E agora sabes? Miguel baixou o olhar. Não, mas sei que não quero perder-te da minha vida. A conversa foi cautelosa, como se pisasse em terreno frágil. Miguel admitiu que nunca tinha sentido algo assim por outro homem. Sempre fui o tipo que tem tudo sob controle, sabes? Mas contigo é diferente, e isso assusta-me. João queria ser paciente, mas a mágoa falou mais alto. Não sou um puzzle para resolveres, Miguel. Se vais fugir de cada vez que sentes algo, talvez seja melhor parares agora. Miguel ficou em silêncio, mas prometeu não desaparecer outra vez. Aos poucos voltaram a aproximar-se. Encontravam-se para terminar o vídeo, mas as conversas iam além do projeto. Miguel contava histórias da infância, do pai que o pressionava para ser o melhor em tudo, do medo de falhar. João partilhava as suas inseguranças, como o receio de nunca ser mais do que o tipo dos cartazes. Havia uma conexão que crescia, mas também uma tensão. Miguel hesitava sempre que o momento pedia mais do que amizade. A faculdade, porém, começou a notar. Um colega da equipa de voleibol, Rafael, lançou um comentário sarcástico durante um treino. Então, Miguel, agora és o melhor amigo do designer. Passas mais tempo com ele do que conosco. A risada dos outros ecoou, e Miguel respondeu com um sorriso forçado. Mas João
que assistia ao treino para tirar fotos, sentiu o peso daqueles olhares. Não era a primeira vez que enfrentava insinuações, mas agora doíam mais, porque envolviam Miguel. Numa noite, enquanto editavam o vídeo final, a tensão explodiu novamente. Estavam sozinhos na sala de edição da universidade. O silêncio quebrado apenas pelo som do teclado. Miguel parou, olhando para João. Às vezes penso no que seria se eu não tivesse tanto medo. João segurou a respiração. Medo de quê, Miguel? Ele hesitou, mas aproximou-se, segurando a mão de João. De ser quem realmente sou, e de te magoar no processo. O toque era quente, real, mas antes que João pudesse responder, Miguel recuou. Desculpa-me, não estou pronto. Saiu, deixando João com o coração na mão, e a certeza de que algo grande estava a nascer, mas também a desmoronar. O vazio deixado pela saída abrupta de Miguel naquela noite na sala de edição pesava em João como uma mochila cheia de pedras. Ele tentou seguir em frente, focando-se no estágio e nas aulas, mas cada silêncio de Miguel era um lembrete do que quase tinha sido. João sabia que não podia forçar Miguel a enfrentar os seus medos, mas a espera corroía-o. Ainda assim, guardava uma esperança teimosa, como se acreditasse que algo verdadeiro não podia simplesmente desaparecer. 2 semanas depois, Miguel reapareceu. Era um sábado, e João estava num café perto da universidade, a rever notas para um trabalho. "Posso?" perguntou Miguel, apontando para a cadeira vazia. João assentiu, mantendo a expressão neutra. "Pensei muito", começou Miguel sem rodeios. "Sobre mim, sobre ti, sobre tudo. Não quero fugir mais, mas também não sei como fazer isto." João respirou fundo. "Isto não é um jogo, Miguel. Ou estás dentro, ou não estás." Miguel olhou nos olhos, decidido. "Quero tentar. Contigo." A partir daí, a relação deles mudou. Não era oficial, não tinha nome, mas era real. Encontravam-se depois das aulas, partilhavam cafés e conversas longas, trocavam mensagens que misturavam piadas e confissões. Num fim de semana, enquanto caminhavam pela ribeira, Miguel segurou a mão de João por alguns segundos. Foi breve, mas o gesto valeu mais do que palavras. João sentia o coração acelerar, mas também um peso. Sabia que o mundo deles não era tão simples quanto aquele momento. A universidade começou a reagir. Rafael, o colega de equipa de Miguel, intensificou os comentários. Num treino, atirou alto o suficiente para todos ouvirem. "Então, Miguel, agora preferes editar vídeos a marcar pontos?" As risadas dos outros cortaram como facas. João, que estava a tirar fotos para o Instagram da equipa, fingiu não ouvir, mas sentiu os olhares. Miguel respondeu com um "Foca-te na bola, Rafael!", mas a tensão no seu tom era evidente. Mais tarde, no carro, Miguel desabafou. "Não sei como lidar com isto. Eles sempre foram assim, mas agora é pessoal." O pior veio de fora da faculdade. Uma noite, Miguel recebeu uma chamada da mãe. João estava ao seu lado, a ajudar com o guião de um novo vídeo. O tom da voz dela, mesmo abafado pelo telemóvel, era gélido. "Ouvi coisas, Miguel. Sobre ti e esse rapaz. Não é assim que te eduquei." Miguel ficou pálido, tentando manter a calma. "Mãe, não é o que pensas." Mas a chamada terminou com um ultimato. "Resolve isso, ou não me voltes a ligar." Quando desligou, Miguel parecia perdido. João quis confortá-lo, mas Miguel afastou-se. "Preciso de estar sozinho." Na segunda-feira, os rumores na faculdade cresceram. Rafael, traindo a confiança de Miguel, espalhou uma conversa privada, onde Miguel admitia estar confuso sobre os seus sentimentos. O grupo de WhatsApp da equipa explodiu com mensagens sarcásticas. "O craque
Virou poeta de amor? Escreveu um colega. João viu as mensagens por acaso, quando Miguel deixou o telemóvel aberto. Por que não me contaste? Perguntou João, magoado. Miguel baixou a cabeça. Não queria que te visses no meio disto. João sentiu a raiva misturar-se com pena. Eu já estou no meio, Miguel, e não vou fugir. Naquela noite, João enfrentou os próprios medos. Ligou para a sua melhor amiga, Clara, que sempre o apoiara. E se ele não aguentar a pressão? Perguntou. Clara foi direta. Se ele te ama, vai aprender a lutar por ti. Mas tu também tens de te proteger. As palavras dela ecoaram, dando a João a força para continuar, mesmo sabendo que o caminho seria cheio de obstáculos. A traição de Rafael deixou cicatrizes. Os rumores no grupo da equipa de voleibol espalharam-se como fogo, e Miguel tornou-se alvo de olhares e cochichos. João, que tentava manter-se firme, sentia o peso de cada comentário indireto nos corredores da universidade. A relação deles, ainda frágil e sem nome, balançava à beira do colapso. João queria lutar por Miguel, mas começava a questionar se valia a pena carregar o fardo de um amor que o outro talvez não estivesse pronto para assumir. Numa sexta-feira, após um treino, Miguel procurou João na saída da faculdade. Podemos falar? Perguntou, a voz tensa. Sentaram-se num banco afastado, longe dos olhares curiosos. Não aguento mais isto, confessou Miguel. A minha mãe não me fala. A equipa trata-me como se fosse uma piada. Talvez seja melhor pararmos. João sentiu o chão desaparecer. Parar o quê, Miguel? Nós? Ou tu paras de fingir quem és? Miguel hesitou, os olhos fixos no chão. Não é justo para ti. Eu não sei ser quem queres que eu seja. João levantou-se, a mágoa a ferver. Não quero que sejas nada além de honesto. Mas se preferes ceder, isso é contigo. Saiu sem olhar para trás, o coração partido. Os dias seguintes foram um vazio. João mergulhou no trabalho do estágio, tentando preencher o silêncio com prazos e edições. Mas cada notificação no telemóvel trazia uma pontada de esperança, seguida de decepção. Miguel não escreveu, não ligou. Clara, a amiga de João, tentou animá-lo numa noite de pizza. Ele pode estar perdido, mas tu não és o mapa dele, João. Mereces alguém que não te faça duvidar. As palavras doeram, mas fizeram sentido. João decidiu focar-se em si mesmo, aceitando que talvez o amor, por mais forte que fosse, nem sempre vencia. Enquanto isso, Miguel afundava-se na sua própria tormenta. O afastamento de João deixou um buraco que ele não esperava. No treino, Rafael continuou a provocar, sussurrando comentários como: perdeste o jeito, craque, por causa do teu novo hobby? Miguel ignorava, mas a solidão crescia. Uma noite, sozinho no carro, abriu as mensagens antigas com João, relendo as piadas, as confissões, os planos para o vídeo. Percebeu que, ao tentar proteger-se, tinha traído a única pessoa que o via de verdade. A gota d'água veio num jogo amigável. Rafael, num momento de arrogância, lançou outro comentário no balneário. Se calhar, devias jogar na equipa do João, já que passas tanto tempo com ele. Algo em Miguel estalou. Chega, Rafael, disse, com uma firmeza que silenciou o grupo. Se tens algum problema comigo, resolve como homem, não como cobarde que espalha rumores. A equipa ficou em choque. Rafael tentou rir, mas ninguém o acompanhou. Pela primeira vez, Miguel sentiu o peso das suas escolhas e a força de enfrentá-las. Naquela noite, Miguel ligou para João. Fiz asneira, admitiu, a voz rouca. Não sei se mereço, mas quero tentar consertar. Por mim, por nós. João, ainda ferido, respondeu com cautela. Não serei o teu segredo, Miguel. Se queres isto, tens de estar a 100%. Miguel prometeu tentar,
Mas João sabia que a confiança levaria tempo a reconstruir. Mesmo assim, havia um brilho de esperança. Miguel estava, finalmente, a dar um passo em direção à sua verdade. A promessa de Miguel de tentar ecoava na mente de João, mas a confiança, uma vez quebrada, não se colava facilmente. João aceitou encontrá-lo, mas com limites claros. Se queres estar comigo, é sem esconder, sem meias-verdades, disse numa chamada tensa. Miguel concordou, mas ambos sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios. A universidade, os amigos, a família, tudo parecia um campo minado, e João não estava disposto a ser apenas uma peça num jogo de incertezas. O primeiro teste veio rápido. Num treino de voleibol, Miguel decidiu enfrentar os rumores de frente. Antes de começar, reuniu a equipa e falou, com a voz firme. Sei o que andam a dizer sobre mim e o João. Não devo explicações, mas vou ser claro. Ele é importante para mim. Quem não aceitar, que resolva consigo mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ninguém ousou contrariar. Rafael, encurralado pelo próprio veneno, murmurou era só uma piada, e afastou-se. A equipa aos poucos voltou ao normal, e alguns até ofereceram apoio discreto. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se livre, mesmo com o coração a mil. João, por sua vez, enfrentava os seus próprios fantasmas. Na faculdade, os olhares continuavam, mas agora vinham com menos veneno. Clara, sempre a sua âncora, ajudou-o a ver o lado positivo. Estás a viver a tua verdade, João. Isso assusta alguns, mas inspira outros. Inspirado, João decidiu usar o projeto do vídeo da equipa para algo maior. Incluiu uma mensagem sobre aceitação e diversidade, que foi partilhada no Instagram da universidade. O vídeo ganhou apoio inesperado, com comentários de colegas que elogiavam a coragem. O maior obstáculo ainda era a família de Miguel. A mãe dele, após semanas de silêncio, enviou uma mensagem. Quero falar contigo, em casa. Miguel hesitou, mas convidou João para o acompanhar. Não vou enfrentar isto sozinho, disse. Na conversa, a mãe de Miguel revelou o seu conflito. Fui criada a acreditar que isto era errado, mas és o meu filho. Não quero perder-te. Não foi uma aceitação total, mas um primeiro passo. João, que se manteve em silêncio, sentiu um alívio cauteloso. Era o começo de uma ponte, ainda frágil, mas real. Num fim de semana, João e Miguel foram à praia da Foz do Douro. Sentaram-se na areia, o som das ondas a preencher o silêncio. Miguel segurou a mão de João, sem hesitar, mesmo com pessoas por perto. Sabes, sempre achei que o amor era uma coisa que se controlava, como um jogo que eu sabia jogar, disse Miguel. Mas contigo, percebi que não se trata de ganhar. Trata-se de ser verdadeiro. João sorriu. E tu? Estás a ser verdadeiro agora? Miguel olhou-o nos olhos. Mais do que nunca. O caminho não era perfeito. Ainda havia momentos de dúvida, conversas difíceis, olhares de estranhos. Mas juntos, João e Miguel aprenderam que o amor não precisava de rótulos, apenas de coragem. A equipa aceitou Miguel de volta. Rafael perdeu a influência. E a mãe de Miguel começou a ligar com mais frequência, perguntando até por João. Na universidade, eles eram apenas 2 rapazes que se gostavam, enfrentando o mundo um dia de cada vez.